Oi, pessoal! No vídeo passado, a gente construiu o primeiro método numérico para o problema de valor inicial. Foi o método de Euler. Mas esse método não é muito preciso. Ele foi construído usando o polinômio de Taylor de primeira ordem. Se eu quiser um método mais preciso, uma ideia é considerar um polinômio de Taylor de uma ordem maior. Então vamos lembrar como é o método de Euler e depois ver de que jeito que a gente pode melhorá-lo. O valor da função em Tn mais 1 foi escrito em termos da expansão de Taylor em torno do ponto Tn. E aqui vocês estão vendo a expansão de Taylor até primeira ordem. Esse aqui é o erro, é o termo de segunda ordem que é desprezado no método de Euler. E o que a gente faz é usar a equação diferencial para substituir y' por f. Essa é justamente o que a equação diferencial prescreve. Então assim a gente fica com essa fórmula de iteração que descreve o método de Euler. A ideia é considerar aqui a expansão de Taylor até uma ordem mais alta. Então vou escrever y em Tn mais 1 em termos da expansão de Taylor em torno do ponto Tn, mas não vou parar no termo de primeira ordem, vou usar mais termos. A derivada em Tn a gente tira diretamente da equação diferencial. Y de t é a função f de ty. Porém, eu não tenho expressão para a derivada segunda, se eu quiser considerar um termo a mais na expansão de Taylor aqui. Então, de onde eu vou tirar o valor de y duas linhas? Veja, y duas linhas nada mais é do que a derivada respeito a t de y', e y' eu sei que é f por conta da equação diferencial. Então, basta calcular a derivada da função f que define a equação diferencial. Então, a derivada vai ser a derivada da f com respeito a t, mais a derivada da f com respeito a y, vezes a derivada de y. Logo, a segunda derivada em Tn é a derivada da f com respeito a t em Tn e y de Tn, derivada da f com respeito a y em Tn e ytn, vezes a própria função f. Assim, agora a gente pode construir um método que tem um termo a mais em relação ao método de Euler. Veja, a derivada em Tn eu uso diretamente a função f da equação diferencial, e para a derivada segunda, aí eu tenho que computar essas derivadas da função f e montar essa expressão aqui. Então, o método de Taylor de ordem 2, tem um termo a mais, tem esse segundo termo aqui, uma correção em relação ao método de Euler, que era apenas esses dois primeiros termos. A gente pode ver como é que esse método se comporta no mesmo exemplo que eu usei lá no vídeo do método de Euler. E para referência também vou deixar a solução exata desse problema. Então vou começar definindo a função f, a malha de discretização, o passo de discretização, né? E inicializar o vetor y, onde eu vou guardar a solução numérica. Pronto, agora a gente pode rodar a iteração do Euler. Eu vou definir aqui a função solução da equação diferencial também com uma função y grande para poder depois computar o erro. Agora eu posso verificar qual foi o erro máximo cometido nessa aproximação que eu computei usando o método de Euler. Vamos calcular agora a aproximação usando o método de Taylor de segunda ordem. Mas para isso eu preciso definir aquele termo que descreve a derivada segunda da função y. Então vou fazer isso usando uma nova função aqui no Octave. Lembra que a derivada segunda tem a seguinte expressão. No caso da nossa função f, ela ficaria assim. Vou criar um novo vetor para guardar agora
essa aproximação computada através do método de Euler. Condição inicial e agora a iteração do método de Taylor de segunda ordem. Se eu parar aqui, esse é o método de Euler. O método de Taylor de segunda ordem tem um termo a mais. Podemos computar novamente o erro. E agora dá para perceber que ele foi uma ordem de grandeza menor do que o que a gente tinha com o método de Euler. Podemos ver também como é que ficou o gráfico, só para ter essa sensação visual da qualidade desse método. Eu vou definir um vetor t mais bem amostrado para fazer o gráfico da função exata, a solução da equação, mais suave. Está aí o gráfico da solução. A curva azul é a solução exata. Os x vermelhos marcam a solução que o método de Euler encontrou e as bolinhas estão marcando a solução que o método de Taylor, de segunda ordem, encontrou. Então dá para perceber que realmente ficou melhor. Então viu, pessoal, deu certo ter colocado um termo a mais na expansão de Taylor. Isso melhorou a qualidade da aproximação. Agora, se já deu certo colocando um termo a mais, se a gente continuar com essa ideia e colocar o termo de terceira ordem na expansão de Taylor, deve ficar melhor ainda. Então vamos ver o que acontece. Olha lá, esse era o nosso método com o termo até segunda ordem, né? Então a derivada segunda, eu derivei essa expressão aqui, né? O y' como uma função de t e y, essa expressão para a derivada segunda, e se eu derivar novamente, vou ter a expressão para a derivada terceira. Ficaria como? Então veja, quando a gente derivar a expressão de y duas linhas, que era ft mais fy vezes f, cada uma das derivadas tem que ser feita com relação a t e depois com relação a y multiplicada pela derivada de y com respeito a t, que é a própria f. Então, a expressão da y três linhas já fica bem maior. Né? Você já vê que nós temos vários termos. Se eu for continuar com essa ideia e avançar, por exemplo, para a derivada quarta ordem, né, da função y, nós vamos ficar com uma expressão enorme. Então, em resumo, o que acontece com o método de Taylor? A gente consegue construir, usando essa estratégia da expansão de Taylor, um método da ordem que a gente queira. Basta ir computando derivadas sucessivas da função y. O problema é que a expressão para cada uma dessas derivadas vai ficando enorme. Então, na derivada segunda a gente tem dois termos, né? O ft mais fy vezes f. Na derivada terceira eu já fico com uma expressão grande. Na derivada 4 já fica enorme. Então, do ponto de vista prático, é ruim usar o método, é difícil usar esse tipo de método. Você vai pegar a sua equação diferencial antes de começar a rodar o seu método numérico. Primeiro você tem que computar um monte de derivadas e depois combiná-las para montar a expressão de fato da derivada da função y que você precisa usar no método. Então, ele não é um método prático de ser usado. Né? Então, o que é que a gente vai ver em outros vídeos? Uma alternativa aos métodos de Taylor também geram métodos numéricos de ordem superior, da ordem que a gente queira, porém sem a necessidade de calcular sucessivas derivadas da função f e montá-las. Claro que se eu não vou usar sucessivas derivadas da função f, de onde eu vou tirar mais informação para conseguir um método melhor? Bom, essa aí é o que vai ficar para o próximo vídeo. E a gente vai ver, esses serão os métodos tipo Runge-Kutta. Ok? Até a próxima, pessoal!